Olá, que bom que você se matriculou nesse curso sobre ensino híbrido ou Blended Learning. Nesse curso a gente vai explorar bastante esse conceito de Blended Learning. Vamos entender passo a passo como que funciona o ensino híbrido, Blended Learning, e como você já pode aplicar isso em sala de aula. Bom, bem especificamente, qual que é o conceito de ensino híbrido? Você já ouviu falar sobre ensino híbrido ou Blended Learning? Qual que é a finalidade do ensino híbrido? Afinal, para que serve? Será que é mais uma invenção da moda ou realmente tem uma aplicação bem efetiva? E como criar um roteiro de aprendizagem dentro dos moldes de ensino híbrido ou blended learning? E como trabalhar as questões de cidadania digital que são provocadas quando a gente pensa aí no ensino híbrido? Bem, para esquentar os motores, você já usou alguma tecnologia para se comunicar com os estudantes? Ah, Talvez você tenha usado o WhatsApp ou o Facebook, alguma coisa parecida. Mas e para pedir ajuda? Será que você já usou o celular, a internet ou redes sociais para pedir ajuda para superar alguma dificuldade que você tinha? Você já aprendeu com algum curso ou algum conhecimento na internet? Por exemplo, é muito comum receita, né? Receita para você fazer um prato especial ou um hambúrguer especial. Você já procurou alguma coisa na internet para aprender a fazer? É, e qual que é a grande diferença entre o ensino presencial e o ensino à distância? Será que é só a distância ou tem toda uma estratégia por trás? Vocês já pensaram nisso? Então, para trazer essas reflexões para o nosso contexto, nós vamos entender o que é o ensino híbrido. Bom, o Moran, ali em 2005, afirma o seguinte, que na atualidade o processo de ensino e aprendizagem não se limita a uma sala de aula. Então, a gente precisa lembrar que nos dias atuais não basta só o momento da sala de aula, aqueles 40 minutos ali com o estudante ou aquelas 2 horas e meia. Todo o processo de ensino-aprendizagem continua fora da sala de aula. O trabalho implica na modificação do que se faz no presencial e também no virtual, ou seja, na educação à distância, organizando ações de pesquisa e comunicação que possibilitem a continuidade da aprendizagem em diferentes ambientes virtuais, tais como acessar páginas da internet, pesquisar por texto, receber e enviar novas mensagens, discutir questões em fóruns ou em salas de aula virtuais, divulgar pesquisas e projetos, entre outros exemplos, e em qualquer lugar e em qualquer momento. Bom, resumindo bem isso daqui, o contexto de aprendizagem hoje, do século XXI, é extremamente dinâmico. E as plataformas de aprendizagem são dinâmicas também. Então, tanto na educação presencial quanto na educação à distância, você precisa respeitar esse movimento dinâmico. Não basta mais entregar um conteúdo para que esse conteúdo seja digerido de maneira linear. É preciso entender que a multiplicidade de possibilidades da internet é um fator aí para usar a seu favor no processo de ensino e aprendizagem. Bom, o ensino híbrido ou blended learning, em definição, é um método que mescla as modalidades de ensino à distância e presencial, sendo ele constituído por uma parte presencial e formalmente também com uma parte à distância ou virtual. Em outras palavras, é uma tentativa de oferecer o melhor dos dois mundos. O que acontece quando a gente combina tudo que tem de bom na educação à distância e tudo que tem de bom na educação presencial? Quando você começa a imaginar a resposta para essa pergunta, você começa a desenhar um processo de ensino híbrido. Então é muito simples. Só somar tudo que há de melhor na educação presencial com tudo que há de melhor na educação à distância. A gente vai ver passo a passo quais são os elementos indicadores desse tipo de raciocínio, desse tipo de proposição. Em outras palavras, tá? Aqui, as vantagens são explorar a versatilidade da educação virtual, combinada com todos os benefícios da sala de aula tradicional, que é a mentoria 1 a 1, que é a mentoria presencial com o estudante, tá bom? Então, quando você percebe que o ensino híbrido ele
é a apropriação dessas ferramentas digitais no momento de sala de aula presencial, mas ao mesmo tempo é uma utilização dessas ferramentas quando você não está junto com os estudantes, aí você começa a criar o paradigma do ensino híbrido para o teu contexto. Então sempre lembre disso. Os estudantes vão estudar com ou sem você, tanto presencialmente quanto à distância. Tá? Então o ensino híbrido é somar o melhor desses dois mundos e criar essas oportunidades de aprendizado para os estudantes, seja ela em grupo, seja ela em individual. Bem, como utilizar estratégias para ensino híbrido? Veja, é preciso pensar que a aprendizagem é um processo continuado. Mesmo quando a disciplina termina, mesmo quando a grade da carga horária da disciplina termina, ainda assim é continuado. Você precisa planejar algumas ações, e a gente listou elas aqui para vocês. A primeira das ações é acessar as páginas da internet. Se você está elencando o acesso a páginas da internet como uma etapa do processo de ensino-aprendizagem, você está trabalhando dentro da perspectiva aí do ensino híbrido. Mas não é só isso. Você tem que também trabalhar as questões de pesquisa de textos, ou seja, pesquisa de conteúdos dentro do acesso a essas páginas da internet. Sem isso, você não tem essa perspectiva aí do ensino híbrido. Você precisa também entender que é preciso abrir canais para receber e enviar novas mensagens. Lembra que é um processo continuado, é um processo de comunicação dentro da sala de aula. Presencial precisa se estabelecer também na sala à distância. Você precisa também abrir questões para discutir em fóruns ou em sala de aulas virtuais. É preciso ter um espaço de debate, tanto presencialmente quanto à distância, e aí pela internet. E o mais legal é quando a gente combina as duas coisas. Já imaginou fazer um debate presencial usando uma plataforma de debate à distância? É bem interessante essa possibilidade. E também para que os próprios estudantes possam divulgar aí as pesquisas e os projetos. E tudo mais que tem a ver com isso. Então, lembrando desse conceito principal, ensino híbrido, melhor do mundo presencial com o melhor do mundo da educação à distância. Com isso, você tem a ampliação do debate presencial junto com o debate virtual à distância. Você consegue planejar trajetórias de aprendizagem, estando você presente ou não. Essas trajetórias de aprendizagem são abertas à comunicação e exploração dos estudantes, para que essa aprendizagem possa continuar mesmo após o período formal curricular. E ao mesmo tempo você pode, ainda dentro desse conceito de educação continuada, incorporar conteúdos de uma turma que já passou por esse currículo. Tá joia? Então você amplia cada vez mais o debate. Isso aqui é o legal do ensino híbrido. Ele é sempre ampliável e você pode se apropriar dessas visões para o teu contexto. Bom, então, professor Wilson, você me pergunta aí, como que eu faço então o ensino híbrido para começar aí a minha apropriação? Bem, você vai precisar de diversas competências que a gente trabalha aqui no movimento TISA. Então tem outros cursos que a gente recomenda que você faça. Mas primeiramente vamos montar as estratégias aqui. Bem, criando o roteiro do ensino híbrido, um passo a passo para você ficar bem seguro. Primeiro passo, procure identificar que habilidade do século XXI você vai estar trabalhando com essa aplicação de ensino híbrido. Tá certo? Está curioso sobre as habilidades do século XXI? Então, procure aí agora o curso sobre habilidades do século XXI e o ambiente de sala de aula do século XXI. É um curso que a gente tem aí oferecido no TISA que vai ser bem interessante para vocês. Então, identifiquem uma dessas habilidades. O segundo tópico é planejar um ambiente que incentive o compartilhamento e a aprendizagem. Se não há espaço para esse compartilhamento e para essa aprendizagem, dificilmente você vai entrar na perspectiva do ensino híbrido. Terceiro ponto, identifique a busca e a curadoria de conteúdos. Para isso, você vai precisar conhecer os principais repositórios educacionais abertos na internet para que essa busca possa ser mais efetiva com relação a encontrar conteúdos. Com isso, em paralelo, você precisa também entender quais são e se apropriar das melhores estratégias de buscas, pesquisas e buscas online
a gente tem um curso especial sobre isso aqui dentro do TISA. Buscar e utilizar recursos educacionais abertos, levando em consideração os estilos de aprendizagem dos estudantes. Então, depois que você encontrou os repositórios educacionais e os recursos educacionais, você pode separar esses recursos por estilos de aprendizagem. E aí você vai ter um repertório de entrega de conteúdos mais adequado à jornada de aprendizagem do estudante. Crie um mapa mental sobre a disciplina e procure incentivar a elaboração de outros mapas mentais sobre os temas trabalhados na disciplina. Conhece mapas mentais? Está curioso? Tem um curso especial sobre mapas mentais. Recomendo que você faça e se aproprie bem desse conceito, porque quando você entra no ensino híbrido, você já tem esse conceito, fica muito mais fácil de fazer a explicitação do conhecimento junto com os estudantes. E utilize um canal de comunicação digital com os estudantes, que é um blog. E se você não trabalha ainda com blog, recomendo que você faça o nosso curso sobre planilha de questionários online e também a publicação e mediação por blog, tá bom? Gente, ó, depois que você cumprir esse passo, tem mais outros passos para você se apropriar. Utilize e incentive o uso do hipertexto para estabelecer relação entre diferentes temas. Como a tua aula vai ser mais dinâmica, você vai entregar um roteiro de aprendizagem, uma trilha de aprendizagem, é importante que você abra espaço para que essa trilha seja apropriada pelo estudante e que ele te entregue o material em hipertexto para que você amplie discussões, tá? Então, também, novamente, reforçamos, ensino híbrido é uma composição de atividades e uma delas é trabalhar com hipertexto em sala de aula. Então, temos também um curso sobre hipertexto e acho importante, muito importante que você também curse essa modalidade sobre hipertexto. Item 8 aqui, ó, aplique questionários online para fazer o diagnóstico do acompanhamento da aprendizagem de cada estudante. Gente, na educação à distância, é muito comum você trabalhar com questionários online para que o aluno dê aí a pesquisa de satisfação sobre o curso. Nesse caso, dentro do curso de planilhas e questionários online, a gente mostra para vocês que isso é uma estratégia que pode ser utilizada na educação presencial. E para o ensino híbrido, essa estratégia é fundamental. Não dá para trabalhar ensino híbrido sem trabalhar uma planilha ou questionário online, tá bom? E assim, além disso, grave um vídeo e crie um infográfico sobre conceitos centrais trabalhados nesse conteúdo para incentivar os estudantes a criarem esses infográficos e vídeos também. Temos também um curso sobre infografias e vídeos online, que a gente dá super dicas de como fazer esse trabalho e ao produzir esses vídeos e esses conteúdos, você vai poder trazer esses elementos para os estudantes e eles vão poder criar esses conteúdos e entregar para vocês. E, como último passo, crie um roteiro com todos esses elementos que nós vimos aqui, que nós citamos para vocês. Então, ó, retomando para você, ó, bem rápido agora. Identifique a habilidade do século XXI, planeje os ambientes que incentivem esse compartilhamento, incentive a busca de curadoria de conteúdos, busque e utilize recursos educacionais, tá? Levando em consideração o estilo de aprendizagem de cada aluno, crie um mapa mental, utilize um canal de comunicação digital com os estudantes, como um blog, incentive o uso de publicação de hipertextos relacionados ao tema, aplique questionários online e grave um vídeo ou crie aí infográficos para explicitar o conhecimento. Dá trabalho, né? Mas, gente, pensem que a gente faz tudo isso de maneira analógica. A gente prepara as aulas, quem é professor aí do ensino presencial já faz todo esse processo aqui, só não faz esse processo de maneira digital. E no ensino híbrido você incorpora isso e amplia cada vez mais. Tem muito mais dinâmica, é muito mais fácil e a cada semestre e a cada disciplina que você ministra dentro do ensino híbrido, você vai pegando mais a manha e passa a não enxergar mais por que você não fazia isso antes, tá bom? É bem interessante, eu gosto muito do ensino híbrido e acho que dá um resultado muito bacana, especialmente com os nativos digitais. Então, um checklist para você não se perder no meio desse espaço, tá? Você elencou aqui alguma habilidade do século XXI? Sim, professor, estou aqui. Você já construiu um ambiente de sala de aula digital? Sim, professor Wilson, já construí isso. Você já fez uma busca online, trabalhou essa busca online
como uma atividade de prática dos estudantes? Sim, professor Wilson, já fiz. Você conhece e elencou alguns repositórios educacionais abertos, onde os estudantes podem pesquisar e você pode trazer conteúdos para eles? Sim. Você organizou esse processo todo em um mapa mental? Sim. Você trabalha constantemente a comunicação digital, tanto presencialmente quanto à distância com os seus estudantes? Sim, aqui no blog. Você permite que os estudantes te entreguem conteúdos em hipertexto para que você possa ampliar cada vez mais? Sim. Você usa um questionário online para identificar os estilos de aprendizagem e a retenção aí de informação dos estudantes, ou até para pegar um pouco mais da apropriação deles, conhecer mais isso? Sim. Você conseguiu produzir um vídeo explicando a sua primeira abordagem, explicando os conteúdos, os passo a passo, dando feedbacks para os estudantes, as devolutivas em vídeo? Sim. Você usa um infográfico como um recurso educacional? Sim. Aí você tem o total de como você está trabalhando em ensino híbrido. Uma dica pessoal, tá? Especialmente para você aí que quer começar ensino híbrido. Convide outro professor para trabalhar com você. Essas tarefas aqui, elas têm um certo impacto na primeira vez que a gente vai trabalhar ensino híbrido. E fica muito mais fácil você dividir as atividades com os professores, trabalhando aí multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, para quem trabalha com ensino médio, é uma grande oportunidade pegar aí alguns tópicos comuns, eixos comuns aí dentro das disciplinas. Para quem trabalha no ensino superior, foque especificamente em alguns problemas que podem ser resolvidos de maneira multidisciplinar. Convide um par, convide um professor ou uma professora, tome um café junto, faça aquela exploração do que é ensino híbrido, qual é a tua proposta e construa esse conhecimento em dupla, em pares, tá? O que é provocado como paradigma com o ensino híbrido? O direito de propriedade intelectual. Porque essa aula fica sendo replicada na internet o tempo todo, e os próprios estudantes criam conteúdo o tempo todo e jogam isso e disponibilizam na internet. Então tem que tomar muito cuidado e olhar muito claramente esses direitos que a gente chama de copyright, tá? Existem algumas regras aí de copyright, de Creative Commons, a GNU e a GPL, a Free Art License, a Colorius e outras regras de publicação. Nós vamos explorar a mais comum, que é a Creative Commons. Acredito que alguns de vocês já devem ter conhecimento. Mas, bom, o que são as licenças de uso Creative Commons? Elas têm dois eixos principais, tá? O primeiro, ela vai de uma licença mais aberta, a apropriação, para uma outra menos aberta para apropriação, onde todos os direitos são reservados, tá bom? Vamos explorar uma a uma aqui, ó. A primeira licença Creative Commons BY é uma licença que permite que outras pessoas distribuam, recontextualizem, adaptem ou criem obras derivadas. Então você pode pegar aquele conteúdo e readaptar ele, mesmo que para uso com fins comerciais, contanto que seja dado o crédito pela criação original. Você tem que atribuir a quem fez aquela primeira criação. Essa é a licença menos restritiva de todas oferecidas, em termos dos quais os usos e outras pessoas podem fazer da sua obra. A outra licença, que é essa aqui, ó, BYSA, by SA. Essa licença permite que outros recontextualizem, adaptem e criem obras derivadas, ainda que para fins comerciais, contanto que o crédito seja atribuído ao autor e que essa obra seja licenciada sob os mesmos termos. Essa licença é geralmente comparada com a licença de software livre. Tá? Se existe software livre aí na sua escola e vocês já trabalham bem, é o mesmo tipo de licença. Todas as obras derivadas devem ser licenciadas sob os mesmos termos desta. Desta forma, as obras derivadas também poderão ser usadas para fins comerciais. Tudo que é produzido com o conteúdo dessa licença precisa ser distribuído dentro dessa mesma licença. Aí começa a entrar as licenças mais restritivas. E essa daqui, ó, por exemplo, Creative Commons by ND. Tá? Essa licença permite a redistribuição para fins comerciais e não comerciais, contanto que a obra seja redistribuída sem modificações e completa. Então você pode usar, desde que você não divida essa obra. Ela tem que ser compartilhada de maneira completa, tá? Não pode ser alterada. E os créditos precisam ser atribuídos ao autor.
A outra mais restritiva, bem semelhante, que é a BYNC, não comercial, non-commercial, diz o seguinte: essa licença permite que outros recontextualizem, adaptem e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. Então não pode fazer a venda dessa obra. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais. Porém, as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos dessa licença. Tá joia? E passando para as mais restritivas ainda, nós temos aqui a BYNC SA. Essa licença permite que outros recontextualizem, adaptem e criem obras derivadas sobre a obra original, desde que com fins não comerciais e contanto que atribuam crédito ao autor e licenciem as novas criações sob os mesmos parâmetros. Então tudo que é produzido tem que entrar nesse parâmetro aqui. Os outros podem fazer download e redistribuir a obra da mesma forma que na licença anterior, mas eles também podem traduzir, fazer recontextualização e elaborar novas histórias com a base no original. Toda obra feita a partir dessa obra será licenciada com a mesma licença, de modo que qualquer obra derivada, por natureza, não poderá ser usada para fins comerciais. Aqui a licença Creative Commons BYNC e ND é mais restritiva ainda, é a mais restritiva das 6 licenças. Tá? Ele diz o seguinte: permite a redistribuição. Só. Ela é comumente chamada de propaganda grátis, pois permite que os outros façam downloads das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencione o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-las para fins comerciais. Por que isso é importante? Porque quando você produz um roteiro para ensino híbrido, você vai produzir um conteúdo aí que vai ser entregue na internet. E para proteger esse teu conteúdo, você precisa se apropriar desse Creative Commons, porque você vai explorar conteúdos que podem ser comerciais ou não, que podem ser derivados ou não, que podem ser abertos ou não. Então é muito importante se na sua instituição de ensino, se existe algum conteúdo proprietário, você tenha o domínio dessas licenças e faça aí o diálogo com os seus pares sobre essas licenças e como você vai aplicar dentro do ensino híbrido. Então, gente, gostaram? Tem bastante coisa aí para produzir, né? Então o roteirinho tem ali aqueles passos, dá um certo trabalho na primeira vez que você vai produzir, mas na segunda vez você já vai começando a entender mais e já pode prestar mais atenção aí aos Creative Commons. Então vamos a mãos à obra, para a gente já aplicar isso que a gente está conhecendo aqui. Primeiro, realize uma busca online em repositórios educacionais abertos e faça uma curadoria de recursos que você pode usar. Lembre-se de observar as licenças de Creative Commons. Mapeie uma plataforma virtual que se adeque ao seu perfil para estabelecer a comunicação e interação fora da sala de aula física. Estimule o uso da plataforma, iniciando um trabalho presencialmente e solicitando a contribuição online dos estudantes. Qual que é o grande objetivo aqui? Ao planejar uma sala de aula, com os objetivos de aprendizagem sejam o compartilhamento também desse conteúdo online, a gente entende que vocês vão perceber cada vez mais como que esses objetivos podem ser alcançados aí entre essa relação dos encontros presenciais e virtuais. Começar a perceber a vantagem de usar plataformas digitais e a vantagem de usar momentos de compartilhamento e cocriação de conhecimento no encontro presencial. Além de estimular a comunicação e interação digital, uma característica marcante da sociedade que a gente vive. Então, gente, o ensino híbrido ele está muito dentro do contexto da educação do século XXI, onde o indivíduo precisa buscar conhecimentos online, precisa mediar relações online e também presenciais. E nós, como professores, se a gente conseguir se apropriar do ensino híbrido, cumprir aqueles 7 passos, observar as licenças de uso de conteúdos e vai estar preparando melhor aí os estudantes para os paradigmas da sociedade do conhecimento. Não tenho dúvidas que ensino híbrido é uma metodologia muito focada e muito objetiva com relação a resultados, especialmente porque ela lida com questionários e avaliações online. Você tem muita evidência do processo de aprendizagem, tá? Especialmente evidência digital. E, além de
orientar bem o trabalho presencial de compartilhamento e visão de troca de mundos, ela amplia isso para a internet e isso cria cada vez mais diálogo e a capacidade dos estudantes de trazer o seu contexto cotidiano para o processo de ensino-aprendizagem, melhorando com certeza a qualidade da educação. Então, gente, algumas considerações chaves para a gente fechar aqui o encadeamento desse curso. Vimos que qual é o conceito que caracteriza o ensino híbrido ou o blended learning, né? Vimos aqui que é esse conceito de o melhor do presencial com o melhor da educação à distância, utilizar o melhor da educação analógica com o melhor da educação digital. Também vimos qual é a sua finalidade, que é a questão de ampliar aí o processo de educação continuada, tá? Manter esse processo de conhecimento e criação de conhecimento além da sala de aula. E vimos quais são os elementos necessários para se criar um roteiro. Você viu lá aqueles 7 passos e a gente recomenda fortemente que você faça isso com o par. Ao final, vimos a importância da cidadania digital, com ênfase nas licenças aplicadas aos recursos educacionais indicadas para o ensino híbrido. Use lá o Creative Commons. Gente, compartilhe o que você tem achado aí com as hashtags, o TISA Educação sem os acentos, aí no Twitter e no facebook.com/TISA Educação. Espero que vocês tenham gostado bastante desse curso sobre ensino híbrido. Estou louco para conhecer as primeiras apropriações de vocês e fiquem atentos ao e-mail de vocês, que estamos mandando sempre novidades aí com novos cursos aqui do TISA para que você trabalhe tecnologias, inovação e sala de aula para a educação 3.0. Te vejo num próximo curso. Um abraço. Tchau, tchau.